Muitas pessoas não percebem que uma parte significativa das dificuldades enfrentadas na velhice não se deve tanto a doenças crônicas, mas sim a erros cotidianos. Frequentemente, não são problemas cardíacos, perda de memória ou má alimentação que privam os indivíduos de uma vida plena e independente em seus anos maduros. Muitas vezes, são armadilhas ocultas nas quais se cai sem sequer notar sua presença. Se alguém já se perguntou, será que eu realmente imaginei essa vida nesta fase? Não está sozinho em suas reflexões. Muitos cidadãos de bem, sem perceber, desenvolvem hábitos que gradualmente minam sua condição física, seus relacionamentos interpessoais e seu equilíbrio interno. Isso não acontece por negligência, mas porque seguem o que é percebido como normal. A seguir, serão abordados os 5 erros mais comuns e potencialmente perigosos cometidos por idosos. Esses equívocos afetam até 97% dos indivíduos, permanecendo, no entanto, despercebidos. Cada um desses erros será analisado sob a ótica da psicologia, apoiado por histórias de vida reais e pela descrição de suas consequências não óbvias. O leitor não apenas poderá identificar essas armadilhas, mas também terá uma compreensão dos métodos para superá-las. Erro 1. A entrega prematura do controle. Um dos erros mais significativos cometidos por idosos é ceder o controle sobre a própria vida cedo demais. Isso pode envolver a gestão de finanças, a administração do lar ou até mesmo a tomada de decisões diárias. Frequentemente, esse comportamento é motivado pelas melhores intenções, como pensar, quero facilitar a vida dos meus filhos ou será mais simples se outra pessoa cuidar disso. No entanto, essa capitulação sutil muitas vezes leva a um estado muito mais perigoso, a chamada desamparo aprendido. Quando um indivíduo para de gerenciar seus próprios recursos, escolher seus alimentos ou defender seus interesses, ele não apenas perde a liberdade, ele começa a perder a si mesmo. A atividade cerebral diminui, a autoconfiança se esvai, e gradualmente, de forma inconsciente, a pessoa se transforma em um observador passivo da própria vida. Psicólogos descrevem esse fenômeno como a armadilha da dependência. Ela surge quando idosos começam a acreditar em sua incapacidade de realizar certas ações, embora, na verdade, apenas não as pratiquem há muito tempo. A sensação de ser cuidado pode parecer reconfortante no início, mas com o tempo, ela mina incessantemente a autoestima. Como ilustração, temos a história de Harold, de 76 anos. Após a morte de sua esposa, seus filhos adultos assumiram todas as decisões: pagamento de contas, compras de supermercado e até o controle de seus medicamentos. Inicialmente, Harold sentiu alívio, mas em um ano, começou a esquecer tarefas simples e parou de sair de casa. Certa vez, ele disse amargamente: eu nem me sinto mais uma pessoa. Sinto-me um fardo que é simplesmente carregado. Se alguém se reconhece em uma situação semelhante, há uma notícia encorajadora: esse processo é reversível. Deve-se começar pequeno. É necessário retomar pelo menos uma tarefa que antes era realizada de forma independente, como preparar a própria refeição uma vez por semana ou gerenciar o orçamento pessoal. O objetivo não é fazer absolutamente tudo sozinho, mas sim permanecer engajado, ativo e, o mais importante, preservar a própria individualidade. Pois, no momento em que alguém renuncia ao controle, começa a estreitar os horizontes da própria vida. Não se deve esperar a perda total da voz para perceber seu verdadeiro valor. Erro 2. Isolamento social voluntário. Frequentemente, na velhice, surge a ilusão de que aumentar o tempo passado em reclusão equivale a paz e relaxamento. Contudo, para a maioria das pessoas, o afastamento social transforma-se discretamente em um problema sério. Quando alguém para de encontrar amigos, participar de eventos sociais ou mesmo de se comunicar regularmente com familiares, sua mente e corpo começam a sofrer significativamente. A solidão não apenas causa tristeza, ela é capaz de reduzir o volume cerebral, enfraquecer o sistema imunológico e aumentar substancialmente o risco de desenvolver doenças cardíacas e demência. Esse erro é particularmente comum para aqueles que vivem sozinhos ou que perderam um cônjuge. Tais pessoas podem raciocinar: não quero ser um fardo ou é mais fácil ficar em casa. Mas essa escolha frequentemente cobra um preço alto para seu bem-estar emocional e energia vital. Consideremos o caso de Grace, de 72 anos. Após a morte do marido, ela parou de frequentar os jogos de cartas semanais e as reuniões da igreja. Ela acreditava que assim poupava os outros de incômodos, mas ela mesma se tornou distraída e deprimida. Mais tarde, seu médico enfatizou que a interação social é tão crítica para sua saúde geral quanto o tratamento medicamentoso. Do ponto de vista psicológico, a natureza humana é programada para a comunicação.
Nosso cérebro libera dopamina e oxitocina durante os contatos sociais, neurotransmissores que melhoram o humor e reduzem os níveis de estresse. Sem essas interações, estados depressivos e ansiedade surgem inevitavelmente, às vezes sem que a própria pessoa perceba. É importante lembrar que manter os laços não exige uma agenda lotada. Mesmo um telefonema, uma breve carta ou uma conversa descontraída podem ajudar a preservar esses contatos vitais. O principal é permanecer visível e envolvido em sua comunidade, por mais modesto que seja esse passo. Pois o isolamento é um dos assassinos mais traiçoeiros do espírito, e libertar-se dele pode ser uma das maneiras mais poderosas de recuperar a plenitude da vida. Erro 3. Negligência sistemática da atividade física. Um dos erros mais abrangentes e prejudiciais cometidos por muitos idosos é a interrupção completa da prática regular de exercícios físicos. Não se trata de se transformar instantaneamente em um atleta profissional ou de levantar pesos. A essência reside no movimento diário do corpo, mesmo que em pequenas quantidades. Quando o movimento cessa, a massa muscular enfraquece, os ossos tornam-se mais frágeis e o equilíbrio piora, o que aumenta significativamente a probabilidade de quedas e lesões. Muitos erroneamente acreditam que dores, incômodos ou fadiga geral são um sinal para desacelerar o ritmo de vida ou aumentar o descanso. No entanto, frequentemente, o oposto é verdadeiro. O movimento melhora a circulação sanguínea, fortalece o sistema cardiovascular e lubrifica as articulações. Também contribui para a liberação de endorfinas, que têm um efeito benéfico no humor e aguçam as capacidades mentais. Como exemplo, podemos citar Walter, de 79 anos. Após se aposentar, ele abandonou suas caminhadas matinais e a jardinagem, acreditando que seu corpo estava muito cansado. Em um ano, ele percebeu que suas pernas estavam significativamente mais fracas e que ele tropeçava com mais frequência. Quando ele recomeçou a caminhar, apenas 10 minutos por dia, sua força retornou, e ele se sentiu muito mais vivo do que antes. Os exercícios físicos não precisam ser formais. Pode ser alongamento, tai chi, atletismo leve, trabalho com pesos pequenos ou até mesmo dançar na própria sala de estar. A chave para o sucesso é a consistência. O movimento regular desenvolve a resistência e mantém a independência. Ele retarda o declínio natural das funções do corpo que acompanha o envelhecimento. Ignorar a atividade física é semelhante a deixar um carro na garagem sem combustível. Ele pode até ligar, mas não funcionará de forma eficiente ou por muito tempo. Mantenha seu corpo ativo e você preservará sua liberdade. Erro 4. Ignorar completamente as tecnologias modernas. Muitos idosos veem a tecnologia como algo confuso, desnecessário ou até assustador, o que os leva a evitá-la por completo. No entanto, no mundo atual, a recusa em usar ferramentas tecnológicas básicas isola a pessoa de comunicação vital, acesso a recursos médicos e oportunidades para manter a independência. Desde consultas médicas remotas, telemedicina, até videochamadas com entes queridos, a tecnologia pode se tornar um salva-vidas e não uma barreira intransponível. Lembra-se da história de Linda, de 70 anos, que teimosamente afirmava não precisar de smartphone ou computador, pois era muito complicado. Ela se sentia solitária e desconectada do mundo ao redor. Depois que sua neta ensinou a usar apenas alguns aplicativos simples, o mundo de Linda se transformou. Ela conseguiu se comunicar diariamente com amigos e até receber lembretes de medicamentos em seu telefone. Evitar a tecnologia não é apenas uma perda de conveniência. Pode contribuir para o desenvolvimento de um sentimento de desamparo e agravar o isolamento. O cérebro se beneficia significativamente do aprendizado de novas habilidades em qualquer idade, e as tecnologias oferecem oportunidades constantes para o desenvolvimento mental e social. Além disso, muitas ferramentas modernas de monitoramento de saúde ajudam os idosos a acompanhar a ingestão de medicamentos, agendamentos médicos e níveis de atividade física. Não há necessidade de se tornar um especialista em tecnologia da noite para o dia. Pode-se começar com pouco, aprender a enviar mensagens de texto, fazer videochamadas ou usar um aplicativo simples para controle da saúde. A adoção da tecnologia ajuda a permanecer conectado e informado, dois fatores cruciais para uma vida plena na velhice. A resistência às inovações tecnológicas pode, a princípio, parecer uma escolha mais segura, mas a longo prazo, ela restringe a liberdade, prejudica a saúde e estreita a vida social da pessoa. Erro 5. Ausência de limites claros nos relacionamentos com filhos adultos. Muitos idosos cometem um erro grave ao nunca recusar seus filhos adultos, acreditando sinceramente que é seu dever sempre oferecer ajuda, apoio e atender a todos os pedidos. Embora tal comportamento, sem dúvida,
derive de um amor profundo. Essa doação contínua sem quaisquer limites frequentemente leva ao esgotamento emocional, ao surgimento de dificuldades financeiras e até a ressentimentos mútuos de ambos os lados. Quando uma pessoa não estabelece limites claros, ela corre o risco de se transformar em um cuidador permanente, em vez de viver plenamente sua própria vida. Como exemplo, podemos citar James, um engenheiro aposentado de 75 anos, que nunca recusava os pedidos de seus filhos, mesmo que isso significasse emprestar dinheiro que não tinha ou assumir tarefas domésticas que o exauriam. Após muitos anos vivendo dessa forma, James se viu completamente exausto, sentindo uma crescente distância emocional da mesma família que ele se esforçava tanto para apoiar. Não lhe ocorria que a ausência de limites pessoais claramente definidos minava paradoxalmente o alicerce de seus relacionamentos. O estabelecimento de limites não é uma manifestação de egoísmo, mas sim um ato fundamental de autorrespeito. Eles criam o espaço necessário para o desenvolvimento de laços mais saudáveis e harmoniosos, nos quais cada parte é capaz de reconhecer e valorizar tanto as próprias necessidades quanto as limitações do outro. Dominar a arte da recusa educada, mas firme, torna-se uma ferramenta poderosa para preservar a energia pessoal, garantir a estabilidade financeira e manter o equilíbrio psíquico. Psicólogos renomados enfatizam unanimemente que a construção de limites é uma das habilidades-chave para pessoas na terceira idade, pois lhes permite manter sua autonomia e proteger sua própria dignidade. Na ausência de tais barreiras, a pessoa pode facilmente sentir-se sobrecarregada, explorada ou subestimada, mesmo por aqueles que lhe são mais próximos e queridos. É crucial sempre lembrar que a própria vida pertence exclusivamente a você, e é perfeitamente natural colocar seu bem-estar entre as prioridades primordiais. É justamente o estabelecimento de limites razoáveis que possibilita doar amor e cuidado generosamente, sem o risco de perder a própria individualidade e integridade interna. Em conclusão, convidamos o leitor a parar por um momento e refletir profundamente sobre os 5 erros críticos que foram detalhadamente abordados neste material. Esses equívocos, como já mencionado, são comuns à grande maioria, 97%, dos idosos, sendo que muitos deles são cometidos de forma completamente inconsciente. Qual desses erros gerou maior ressonância ou pareceu mais significativo para você? Talvez alguém tenha se reconhecido na descrição de uma ou duas dessas situações. Ou, quem sabe, esses padrões de comportamento característicos tornaram-se visíveis em pessoas queridas de quem você cuida. O fator-chave para a superação bem-sucedida dessas dificuldades é a conscientização. Assim que essas armadilhas ocultas se tornam claramente visíveis, a pessoa adquire a força interior que lhe permite evitá-las ou restaurar o controle perdido sobre a própria vida. Deve-se sempre lembrar que o processo de envelhecimento não é de forma alguma equivalente à perda da própria voz, à perda da liberdade ou ao desaparecimento da felicidade. Pelo contrário, é um tempo para adquirir profunda sabedoria sobre os verdadeiros valores e tomar decisões ponderadas, visando proteger a própria dignidade, manter a saúde e preservar a alegria interior. Os erros descritos não são uma inevitabilidade fatal. Eles representam hábitos enraizados que, com a abordagem adequada, podem ser gradualmente modificados, passo a passo.